Olá, neste vídeo então eu vou mostrar alguns exemplos de algumas operações básicas com matrizes no ambiente MATLAB. Aqui nesta tabela vocês podem ver algumas dessas funções que o MATLAB possui que permitem realizar algumas operações de manipulação de matrizes. Algumas que estão relacionadas com alguns cálculos de álgebra, como a matriz inversa ou o determinante da matriz, estão aqui presentes nestas funções inv e det. Mas eu vou focar esta videoaula com estas funções mais aplicadas à manipulação das próprias matrizes. Ou seja, esta função, por exemplo, a size, dá a informação do tamanho, das dimensões dessa matriz, ou seja, o número de linhas e o número de colunas, que é bastante útil quando nós estamos a manipular matrizes. Já a função flip, UD ou LR, elas aplicam uma espécie de rotação da orientação digamos, dos valores que estão contidos nessas matrizes. Permite ou colocar os valores da matriz de forma inversa, na horizontal ou na vertical. A função ROT90 ela permite rodar no sentido anti-horário a matriz, ou seja, é uma aplicação também bastante específica de rotação. E a função Reshape ela é um pouco diferente, pois permite que vocês troquem a dimensão de uma matriz para uma dimensão diferente da original, e com isto ele vai realocando digamos, os dados da matriz original, digamos aqui na matriz, uma matriz determinada chamada A. Ela vai ser transformada numa nova matriz com dimensões, com o número de linhas de M e o número de colunas de N, e ele vai removendo, digamos, de forma sequencial toda a informação por ordem de cada coluna e preenchendo essa nova matriz. E por final, um comando também de ordenação dos elementos dentro da matriz. Vou mostrar como o comando sort e sort rows são diferentes e têm diferentes aplicações. Ok, então eu vou agora fazer aqui alguns exercícios que demonstrem a aplicação e o resultado daquelas funções que eu mostrei na tabela anterior. Começando pela função size, ela nos dá a dimensão de uma determinada matriz ou vetor. Então, se eu criar aqui um vetor que começa no número 1 e de 1 em 1 até 100, eu consigo também consultar aqui esta informação, mas se eu quiser aqui no comando window essa a informação do número de linhas e colunas, eu posso digitar size A e ele diz-me então que ela tem uma linha e 100 colunas. Se for uma matriz com uma dimensão superior, ou seja, por exemplo, 20 por 15, 20 linhas por 15 colunas, eu posso também usar a função size e ele vai me identificar a mesma informação, ou seja, 20 linhas por 15 colunas. O interessante desta função é que vocês podem também guardar essa informação, por exemplo, número de linhas, número de colunas. Se vocês chamarem a função desta forma, introduzir estes duas variáveis de saída, vocês então guardam nestas variáveis o número de linhas e o número de colunas desta matriz. Então, para a função size, esta informação é a informação básica que é importante conhecer sobre esta função, e de seguida vou mostrar então a função flip up e flip lr. A função flip ela tem como função inverter os valores que estão no interior da matriz, os elementos da matriz. Eu vou criar aqui uma nova matriz. No caso, pode ser uma matriz 3 colunas e 2 linhas. E se eu aplicar a função flip UD, up down, que significa este UD, ele vai então inverter os valores que estão em cima para baixo
baixo para cima. Então, se eu aplicar aqui flip UD A, vejam que toda esta linha passou para cima e a de cima para baixo. Então, digamos, se tivesse aqui uma matriz com dimensões maiores, por exemplo, vou criar aqui uma matriz com valores aleatórios com 10 linhas e 3 colunas, e se eu aplicar o flip UD A, reparem então que esta linha que estava aqui na última linha nesta matriz original agora está na primeira, e se repararem todas as linhas foram invertidas de cima para baixo. A diferença para o flip LR é que a letra LR significa left and right, ou seja, a matriz aplica a mesma, digamos, inversão, mas agora da esquerda para a direita. Então, vou só limpar aqui um pouco. Então, visualizem nesta matriz A, se eu aplicar flip LR, reparem então agora como esta coluna agora aparece deste lado e esta coluna aparece do outro lado. A do meio é mantida porque se trata de uma matriz com 3 dimensões e por isso ela acaba por não ser modificada a sua posição. Então, esta é a funcionalidade destas duas funções, do flip UD e flip LR. Existe então a outra função também relacionada com este tipo de modificações, que é a Rot 90, que permite fazer, não alterar a posição dos elementos, mas rodar toda a matriz a 90 graus no sentido anti-horário. Então, novamente esta matriz A, e se aplicar aqui a função Rot 90A, agora esta matriz que tinha 10 linhas e 3 colunas passou a ter 3 linhas e 10 colunas. Se repararem aqui no resultado, 3 linhas e 10 colunas. Então, digamos, vocês podem utilizar esta função para, se por exemplo quiserem rodar esta matriz original de 90 e 90 graus para uma outra posição, por exemplo para 180, vocês poderiam aplicar duas vezes esta função Rot 90. Então, se eu aplicasse uma vez à matriz A, eu ia obter esta que vimos anterior. E se eu quisesse rodar mais uma vez, para então rodar por 90 graus, eu podia criar uma nova variável D. E aqui então eu tinha, digamos, a minha matriz inicial A rodada com 180 graus. Outra função também de que altera a forma da matriz original é a função reshape. Esta função é diferente no sentido em que ela altera as dimensões da matriz, reorganizando a informação que está contida nessa mesma matriz. Então eu vou criar aqui uma nova matriz com 4 colunas e 2 linhas. O único cuidado que tem que ter ao usar a função reshape é que tem que garantir que a nova organização de linhas e colunas tem que ter exatamente, digamos, somando o número de linhas e colunas, tem que ter o mesmo número de elementos que a matriz original. Então, esta matriz, por exemplo, tem 4 colunas e 2 linhas, tem 8 elementos. Essa outra matriz que vocês vão criar com o comando reshape tem que garantir que também tem 8 elementos. Se tiver menos ou mais, ela vai dar erro, como eu vou reproduzir aqui. Por exemplo, se eu quisesse criar uma nova matriz com 2 linhas e 2 colunas com a informação da matriz A, ele ia dar um erro, porque o número de elementos total seria 4, ou seja, este é 8, é menor que o número de elementos da matriz original. Então, eu poderia, por exemplo, criar uma matriz com 4 linhas e 2 colunas. Simplesmente seria uma modificação da estrutura daquela matriz. E aí sim, o número de elementos é o mesmo, 8. Agora, reparem então no que é que este comando fez. Ele agarrou de forma sequencial os valores de cada coluna, ou seja, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, e
foi colocando de forma sequencial também aqui 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 e 8. Ok? Então é isto que o reshape faz. Ele pega na informação da matriz original por coluna, de forma sequencial, e coloca na outra estrutura, numa outra dimensão de matriz, a informação por sequência também. Por final, o comando sort, que serve para ordenar os elementos da matriz. Então, imaginem aqui, nesta matriz, os elementos estão ordenados. Eu vou criar uma nova matriz com valores aleatórios. Por exemplo, 3 linhas e 5 colunas, em que aqui os valores são colocados de forma aleatória. E então o comando sort, ele ordena todos os elementos desta matriz por coluna. Ou seja, se eu colocar simplesmente o comando sort, ele ordena por coluna e de forma ascendente, ou seja, o valor menor cá em cima e o maior lá em baixo. Reparem, todas estas colunas estão ordenadas agora. E de forma independente, ou seja, cada coluna é ordenada de forma independente, não existe, digamos, uma relação entre colunas. O mesmo resultado é obtido se eu colocar sort e o valor 1 aqui, ou seja, ele ordena todas as colunas também, mas se vocês colocarem o valor 2, ele já vai ordenar todos os elementos desta matriz, mas de acordo com as linhas, ou seja, se repararem as linhas agora possuem uma ordenação crescente, ascendente, e as colunas já não. As colunas já estão, digamos, não existe uma ordem segundo as colunas, mas sim segundo as linhas. Então, a grande diferença deste comando para o sort rows é que neste caso, o sort só por si não ordena toda a matriz, os elementos de todas as matrizes, segundo as linhas e colunas de forma independente. Já o comando sort rows, eu vou só colocar aqui a matriz A novamente visível. O sort rows, ele ordena os elementos da matriz segundo uma coluna específica. Então, se eu quiser ordenar, por exemplo, a matriz A usando a coluna 1, reparem como a coluna 1 está ordenada e as seguintes colunas nem por isso. Se repararem, não tem uma ordenação ascendente. O que aconteceu aqui foi que a modificação que foi realizada pela ordenação da coluna 1 foi aplicada a todos os elementos das outras colunas. Ou seja, se eu for seguir exatamente o valor 0.3279, reparem então que o valor que está associado a esta mesma linha é o 0.98, que está aqui, o 0.0236 aqui, o 0.4075 aqui e este valor aqui. Então, esta coluna mudou de posição para a primeira por causa da ordenação desta primeira coluna. Se eu quisesse usar a segunda, terceira ou quarta coluna, o resultado seria diferente. Por exemplo, se eu usar aqui a terceira coluna, agora esta coluna está ordenada e os elementos à volta das outras colunas foram ordenados segundo a sua relação em termos de posição de linha com esta coluna. Okay? Esta é a diferença entre os dois comandos sort. Este sort rows é particularmente interessante no caso em que vocês têm, por exemplo, numa coluna de uma matriz data, por exemplo, é comum terem a informação de uma determinada variável em que a primeira coluna é a informação da data. As colunas seguintes são, por exemplo, variáveis como vento ou outro qualquer tipo de variável e desta forma vocês podem ordenar o tempo, caso exista alguma desorganização no dado, ordenar o tempo utilizando e ordenar todas as informações das variáveis usando esta informação da primeira coluna.